A Montanha Mágica 15. Ainda estamos com o Settembrini aqui. O Settembrini é um personagem bem interessante mesmo. A propósito, reparem de passagem que não é porque o Settembrino tem ideias tão interessantes que ele vai ser um personagem perfeito. Eu acho isso extremamente interessante na literatura, essa possibilidade que a literatura tem, né? Eu posso apresentar um personagem com uma ideia fabulosamente linda, só que esse personagem ser mais ou menos desprezível, ele tem mais ou menos aquela ideia. Lembra aquele processo que eu falei com vocês no vídeo anterior? Sobre a verdade se expandindo para todas as áreas da vida? Pode ser que um personagem esteja no processo em que ele encontrou uma verdade ali e ela não se expandiu ainda, né? A possibilidade da verdade se expandir, mas nós estamos sempre em expansão, ou pro bem ou pro mal. Ó, tem um bichão aqui. Bom, espero que ele não me atrapalhe. Tá, então eu estou ainda na fala do Settembrini. Deixa eu só ler uma frase isolada do Settembrini, porque a gente está tentando também definir essa personalidade dele. Ele é um humanista, né? Então, em determinado momento, ele fala o seguinte: é horrível dizê-lo. Ele desesperou da ciência e do progresso. Eis, meu caro engenheiro, um exemplo de autêntica tragédia. Então, perfeito humanista nesse sentido, né? Alguém que se desespera da ciência e do progresso está na mais profunda tragédia. Bom, o Settembrini está falando sobre os jovens. E aí ele fala: tanto melhores meus senhores, tanto melhor meus senhores, tanto melhor, longe de mim a intenção de lhes pôr uma filosofia original. Então aqui a gente tem aquilo que o Machado de Assis consegue fazer extremamente bem, que é encontrar esse tipo de vilania nas pessoas misturada com as qualidades, né? Basicamente o que o Machado de Assis faz é isso, né? É mostrar como a gente consegue mentir para a gente mesmo e como a gente consegue, às vezes num impulso nobre, colocar ali uma vilania e assim por diante. Então, vou tentar não digredir tanto, mas nesse momento, o Settembrini, depois de ter falado um discurso bem interessante mesmo, sobre aquele vídeo anterior, e sobre a verdade, e sobre ter qualidades morais, ele fala algo mais e eu acho que o Joaquim olha e fala: ah, mas Hans, você tinha pensado sobre isso. Nesse momento a gente percebe que o Settembrini meio que recebe um impacto assim, sabe? Porque ele se imagina o filósofo ali, ele é o cara com sabedoria dando conhecimento para os outros, entendeu? E de repente os outros já sabem. Então dá pra perceber que ele fica meio com, digamos assim, ele não fica 100% feliz com o fato dos outros já saberem, ok? Percebam, Settembrini permaneceu calado durante algum tempo, aí ele se recompõe e diz: tanto melhor, meus senhores, tanto melhor. Longe de mim a intenção de lhes pôr uma filosofia original. Não é isso o que me cabe fazer. Se o engenheiro espontaneamente já chegou a observações análogas, confirma-se a minha opinião de que ele é um diletante do espírito e simplesmente se entrega, à maneira dos jovens talentosos, a experiências com toda a espécie de conceitos possíveis. Agora a gente vai para a parte que me interessou nessa passagem. Então ele chama o Hans de diletante. Então o Hans é o cara que consegue ver as coisas, ele consegue ver algumas verdades, ele consegue ver alguns conceitos profundos, mas de acordo com o Settembrini ele meio que se entrega a tudo. E nisso ele se entrega sem filtros, né? Ele simplesmente vai deixando as impressões invadirem o espírito dele. A experiência com toda a espécie de conceitos. Um jovem de talento não é uma folha em branco, senão uma folha sobre a qual já tudo foi escrito, com tinta simpática. Com tinta simpática, perceba, tudo foi escrito com tinta simpática. Eu sou um jovem e eu sou inteligente, e isso eu vejo muito frequentemente. Primeiro em mim, é muito difícil para que eu me controle, né?
eu acho que eu estou nesse caminho de me controlar, mas depois em diversos alunos meus que tem contato com diversas teorias, né? Aí vai lá ver um vídeo no YouTube e lê um pedacinho de um filósofo aqui, aí um outro professor de filosofia lá, e um outro cara falou aqui, e tudo a ele parece, vem a ele com tintas simpáticas. Um jovem de talento não é uma folha em branco, senão uma folha sobre a qual já tudo foi escrito, com tintas simpáticas. Nesse impulso de aceitar toda essa complexidade, de aceitar toda essa cultura que está em volta, que está no mundo, o jovem acaba aceitando até coisas que são contraditórias uma com a outra e nem percebe. Ele simplesmente está aceitando, né? Então essa é a tinta simpática. Foi escrito com tinta simpática, por assim dizer. Tudo, tanto o bem como o mal, e ao educador cumpre desenvolver decididamente o bem, mediante uma influência adequada, apagar o mal que deseje manifestar-se. E aí ele muda de assunto e fala sobre as compras e tudo mais. Então um educador é o cara que tem mais experiência, que já se deslumbrou com todo esse mundo de ideias boas, ideias más, ideias fracas, ideias profundas. E ele não vai simplesmente aceitar toda essa cultura e pronto. Ele vai julgar toda essa cultura. E aí a gente chega num algo bem importante, e agora não estou mais falando de jovens, eu estou falando de pessoas mais experientes e até pessoas já estabelecidas no meio do pensamento, filósofos, por assim dizer. Quando eu encaro toda a filosofia como estrutural, vamos lá, simplificando muito. Não é meu propósito pensar aqui o que é o estruturalismo, mas só meu propósito é falar o que eu estou entendendo por estruturalismo nesse vídeo. Eu tenho aqui 10 livros. E eu digo que cada livro tem a sua ideia fechada nele mesmo. Então são 10 livros e cada livro tem a sua estrutura. E não é justo você julgar esse livro com os conceitos desse livro, porque cada um tem a sua própria estrutura. Daí que eu estou falando o conceito de estruturalismo, né? Muito bonito, parece muito bonito. Olha, você está respeitando os 10 livros, mas perceba, é análogo a esse jovem que aceita tudo. Só que no final das contas, ele não tenta buscar nenhuma ideia que seja superior aos 10 livros, ou até encontrar o livro dentre esses 10 que seja melhor que os outros. É por causa disso que hoje em dia se perdeu o contato com palavras simples. Hoje em dia é quase pecado dizer algumas palavras como melhor, pior, como bom, como bonito, como feio, como vil, né? Por quê? Porque cada livro tem sua ideia. Quem é você para julgar? E aí a resposta é, se você não for alguém para julgar, você vai ser esse jovem que se deslumbra com tudo e você não chega a conclusão nenhuma, ok? É por causa disso que a gente precisa de um mestre, ok? É por causa disso que nós precisamos de alguém como Thomas Mann, por exemplo. É por causa disso que nós precisamos encontrar grandes pensadores, né? Não grandes pensadores no mundinho isoladinho dele, no livrinho, mas grandes pensadores que pensem sobre todas as questões. E nós devemos aspirar, embora eu estou longe de ser, mas devemos pelo menos aspirar isso. Okay? Percebeu a diferença? Uma coisa é dizer, o mundo é cheio de livros e cheio de ideias e nunca que eu vou conseguir ler todos esses livros e chegar a uma conclusão, né? Decidir o que é bom, o que é ruim, o que é muito bom, o que é mais ou menos bom. Isso é uma coisa. Outra coisa é dizer que não é possível fazer isso, não existe a possibilidade nem perspectiva. Quando você fala que não existe a possibilidade nem perspectiva, você está dizendo que não existe verdade. Você está dizendo que existe verdades e não existe nada que se sobreponha a essas outras. E ao dizer que não existe nada que se sobreponha a essas outras, você está dizendo que tanto faz. Tanto faz você ler Thomas Mann ou ler Paulo Coelho. Tanto faz você assistir um filme sei lá, do Xuxa e os Duendes, Tainá, e assistir, sei lá, vamos pegar lá, assistir não quero influenciar vocês mas assistir um ótimo filme, né? Tá, esse não é o ponto, mas o ponto é, a partir do momento que eu digo que cada verdade é isoladinha em si mesmo, tanto faz
um livro profundo como o outro livro, porque cada um tem a sua verdade em si mesmo. E a partir do momento que eu aceito isso, eu estou perdido nesse monte de verdades medíocres, né? Verdades que são verdades relativamente, ok? E isso é perigoso, isso é muito perigoso. Por causa disso, o Settembrini fala que nós precisamos de um mestre. O mestre é o cara que sabe te dizer o que é bom e o que é ruim, né? E às vezes, grande maioria das vezes, o maior mestre é aquele mestre que está dentro da gente, né? Aquele mestre que ultrapassa a nossa capacidade e fala com a gente. Okay? Eu sei que eu estou expandindo demais essa ideia, então por causa disso que eu estou tentando me controlar. Mas fica esse fato, né? A gente pode se transformar numa folha em branco, não, uma folha toda escrita. Então todo livro que eu vou ler, toda teoria que eu vou ler, todo vídeo de filosofia, de sociologia, ou sei lá do que você gosta, que você vai escutar, tudo isso tá lá. E tudo isso é meio que verdade, só que nessa bagunça você não se encontra. Você só aceita tudo. Então, a tua vida espiritual no sentido intelectual, ok? A tua vida espiritual, ela pode ser essa bagunça que aceita tudo, ou ela pode ser organizada por um mestre que pode estar dentro de você, que vai dizer, não, isso é bom, isso é mais ou menos bom, isso é muito bom.